Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje, vamos continuar aquela boa temática de frações, né? Que é o nosso tema principal que a gente está trabalhando ao longo da semana, né? E hoje vamos voltar em duas frações que a gente viu quando abordamos tipos de frações, né? As frações mistas e as frações impróprias. E no vídeo de hoje, vamos ver como transformar uma fração mista numa fração imprópria. Beleza, então? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Bom, pessoal, retomando aqui, agora bora ver, né, como fazer essa transformação. Como sair daqui e chegar aqui, né? Como sairmos da nossa fração mista e chegarmos numa fração imprópria. Bora lá. Primeira situação que deve ser comentada. O denominador será o mesmo, né? Então, se vocês perceberem aqui, ó, na nossa fração mista, temos aqui o M representando o número misto com a fração A sobre B, né? Vamos transformar em uma fração C sobre B, né? Se vocês perceberem aqui, ó, o B se repete em ambos os denominadores, porque o seu denominador será o mesmo. Tanto na fração mista, quando você transformar para uma fração imprópria, o denominador será conservado. Ele irá ser igual em ambas as frações, né? Porque se a gente se lembrar, o denominador representa a quantidade de divisões que foram feitas no seu todo, né? Então, se eu quero fazer essa conversão, eu não vou alterar a minha divisão total, né? Ela terá que ser conservada. O que vai diferenciar o meu numerador, a parte que eu estou trabalhando, que eu estou utilizando, né? E para o numerador, a gente vai seguir a seguinte situação. Olha só. O numerador da nossa fração será obtido na seguinte operação. Como está aqui escrito em azul. Multiplica o número misto pelo denominador e o resultado soma com o numerador. Então, o que vamos fazer aqui? Esse aqui é o nosso número misto, né? É o número que fica fora da nossa fração mista, né? Vamos pegar o número misto, multiplicar pelo nosso denominador e o resultado vamos somar com o nosso numerador. Assim, a gente obtém o nosso numerador da fração imprópria, né? Bom, mas esse processo aqui, em teoria, vamos agora ver na prática como funciona melhor. Bora lá! Bom, pessoal, retomando aqui, agora bora ver como é que é transformar, né, uma fração mista em uma fração imprópria, né? Vamos ver todo aquele processo teórico que a gente viu, agora realizando uma boa e velha prática, né? Bom, primeira situação. Que você não irá ter que fazer nenhum cálculo para você saber esse valor, né? Lembra lá que tinha lá no primeiro lá, que dizia que o denominador da fração mista será o mesmo denominador da fração imprópria, né? A gente vai conservar o nosso denominador, né? Então aqui na nossa fração mista, o meu denominador que está aqui na nossa parte fracionária, né? É o número 4, né? Lembra, denominador sempre é o número de baixo, né? Então, se aqui é o número 4, como denominador, na minha fração imprópria também será o mesmo denominador, né? Se aqui é 4, aqui também terá que ser 4, né? A gente vai ver até melhor aqui na nossa parte gráfica, quando eu entrar, para a gente poder entender por que a gente tem que conservar, né, o nosso denominador, beleza? Bom, primeira situação, ok. Agora vamos encontrar o nosso numerador. Aí lembra o que estava dito aqui na parte de baixo, até em azul estava em destaque, né? Para você achar o seu numerador da sua fração imprópria, né? Você terá que fazer a seguinte operação na sua fração mista. Você pega o número misto, que é esse que está aqui sempre fora da nossa fração, né? Multiplica pelo denominador e o resultado você irá somar com o numerador, né? Sempre irá fazer esse processo, né? O número misto multiplica pelo denominador e o resultado soma com o numerador. Apenas isso, né? Então, 5 vezes 4, 20, né? 20 mais 3, 23. Então, o numerador da nossa fração imprópria será o número 23, né? E aí você até confirma, aqui é uma fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador, né? Frações impróprias têm essa classificação quando o meu numerador é maior que o denominador, beleza? Então, é apenas esse processo que você irá repetir, fazer para fazer essa transformação de uma fração mista para uma fração imprópria, né? Mas a pergunta, será que essas frações são equivalentes? Será que elas representam a mesma quantidade quando a gente passar por uma parte gráfica? Bora conferir aqui. Bom, fração mista, 5 inteiros e 3 quartos. Significa o quê? Que eu tenho 5 partes da minha divisão que estão inteiras, completas, né? E uma parte que de 4 divisões estou utilizando apenas 3, né? Então, olha só, eu tenho aqui
5 inteiras, né? Então essa daqui está completa, essa aqui também vai estar completa, essa aqui vai estar completa, né? Essa aqui também, e essa última aqui também estará completa, né? Lembra até que a gente disse, né? Quando você quer saber quantos gráficos você vai ter que desenhar numa fração mista, né? Você pega o valor do seu número misto e soma mais um. 5 mais 1, 6. Então você vai ter que desenhar 6 gráficos, beleza? Então, olha só, 5 inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer o quê? Que das minhas 4 divisões que eu fiz, todas estão completas, todas estão cheias, né? Estou utilizando todas, né? E a minha última, eu tenho 4 divisões no denominador, né? Só que estou utilizando apenas 3. Então, 1, 2, 3. Então tá aqui, ó, 5 inteiras e a última só estou utilizando 3 de 4 divisões, né? 3 quartos. Beleza. Aqui então está a forma representada da minha fração mista. Mas e minha fração imprópria? Vamos ver. Na minha fração imprópria meu denominador diz que são 4 divisões, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas elas têm 4 divisões, né? O meu todo foi dividido em 4 partes. Beleza, primeira situação tá ok, né? E fica até essa ressalva. É por isso que o denominador tem que ser igual, né? Porque a fração mista, ela tá dizendo que eu tenho 4 divisões, né? Então não faria sentido a minha fração imprópria você ter mais divisões, sendo que ela já está seguindo esse padrão, né? Então, por isso que o denominador tem que ser igual, né? Beleza. Aqui diz, então, que o meu total de divisões das minhas partes inteiras foram em 4 partes. Ok, né? Eu estou usando quantas? 23. Aí é só a gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, eu estou utilizando um total de 23 partes que foram divididas em 4 cada uma. 23 partes de um total de divisões de 4 cada inteiro. Então, essa minha fração mista, essa minha fração imprópria também é representada desse jeito, né? Então, minha fração mista e minha fração imprópria têm o mesmo gráfico para representar ela. Logo, está corretíssimo, né? Nossa fração mista é nesse formato para uma fração imprópria, né? Então, esse é o processo que você irá utilizar para transformar uma fração mista numa imprópria, né? Vamos confirmar aqui, ó, com o nosso outro número misto aqui embaixo. Eu tenho 2 inteiros e 1 quarto, né? Bom, primeira situação, aquela clássica de sempre, né? Denominador sempre será o mesmo. Meu denominador é 4. Então, meu denominador, só complementando, né? Meu denominador é 4 na minha fração mista. Então, quando eu transformar numa fração imprópria, também será 4. Beleza? Agora, para o numerador, como é que a gente tem que efetuar essa operação? Lembra, né? Número misto, você multiplica com o denominador e o resultado você soma com o numerador. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Então, é uma fração imprópria? Numerador é maior que denominador, então tá ok, né? Então, nossa fração 2 inteiros e 1 quarto, na forma imprópria, é 9 quartos, beleza? Aí só confirmando aqui na parte gráfica para ver se as duas representam a mesma quantidade, né? Aqui eu estou dizendo que eu estou em 2 inteiros, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui completei 1 inteiro, né? Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui completei, eu tenho 2 inteiros, né? Ok. E a minha fração diz que do meu total de 4 divisões, eu só estou utilizando apenas uma. Então aqui, ó, 1 de 4 divisões, 1 quarto. Beleza, então? Então aqui está representada a nossa fração mista na parte gráfica. E a nossa fração imprópria? Bora ver aqui, olha só. Eu tenho um total de 4 divisões, ó. Todos os meus números aqui, minhas partes inteiras, estão divididas em 4 partes. Ok. Mas eu estou utilizando quantas? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa parte aqui, essa representação gráfica, é também representação da minha fração imprópria. Então, essas duas frações aqui têm a mesma representação, elas são equivalentes, então também está tudo corretíssimo, né? Essa parte gráfica aqui só foi para mostrar visualmente que as duas frações, elas são corretas, beleza? Então, pessoal, esse é o processo de você transformar uma fração mista numa fração imprópria. Número misto multiplica
com o denominador, resultado soma com o numerador. O resultado que você obteve a partir dessas operações é o numerador da sua fração imprópria, né? Denominadores você conserva, sempre será o mesmo, porque vocês perceberam, né, que as divisões têm que ser iguais para ambas, né? Não pode ter interferência no total de divisões de cada parte inteira, né? E assim, finalizamos nosso vídeo mostrando essa operação de uma fração mista por uma fração imprópria. Seguindo essas regrinhas aqui, você não terá nenhuma dificuldade em conseguir chegar no resultado final. Beleza? Então, pessoal? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo, né? Com esse todo o processo dessa transformação, né, de uma fração mista numa fração imprópria, né? Esse processo é até interessante porque, quem sabe, um dia você está resolvendo alguma questão, prova, vestibular, algo do tipo, né? Cai alguma questão de frações mistas, porém em algum determinado momento você vai ter que converter ou fazer alguma operação com ela, com outras frações, né? Muitas vezes vai ser mais interessante e fácil, soma e subtração de frações, com ela no formato impróprio, né? Quando a gente entrar nas operações, as 4 operações básicas, vocês vão até compreender melhor esse processo, que vai ser até mais interessante você trabalhar com as frações mistas na forma imprópria, né? Para as 4 operações ficar mais fácil, né? Porque quanto menos número, melhor, né? Da fração mista para imprópria, você já elimina aquele número misto lá, já deixa as coisas mais fáceis para a gente poder trabalhar com ela, beleza? Então, aqui finaliza, mas essa temática de frações mistas e impróprias ainda não acabou. Por quê? A gente aprendeu a sair de uma fração mista e ir para uma fração imprópria, né? A gente sabe ir. Agora vamos aprender a voltar. Sair de uma fração imprópria e transformá-la numa fração mista agora. Agora a gente vamos trabalhar com esse outro processo, né? A gente aprendeu a ir, agora vamos aprender a voltar também, né? E a gente viu que para uma fração mista transformada numa imprópria, você trabalha com a multiplicação e com a soma, né? Para fazer o processo inverso, voltar, né? Pegar uma imprópria e transformar numa mista, a gente vai trabalhar apenas agora com uma operação, a divisão, né? Que tecnicamente fração é uma divisão, né? Então a gente só vai efetuar a operação que a fração é. Beleza? Então fica aguardando para o próximo vídeo que será postado, né? Então por isso, adivinha o que é importante? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação das próximas aulas que virão. Como essa, a gente aprendendo a fazer o processo inverso. Beleza? Então, pessoal, agradeço muito pela atenção. Deixa aí o seu feedback, dizendo o que você achou dessa aula, se está gostando, tem alguma coisa que deve mudar, tem alguma coisa que poderíamos trazer de novo. Fique à vontade aí para deixar o seu comentário para a gente poder ler e analisar e procurar sempre novos caminhos para melhorar ainda mais. Então, pessoal, agradeço pela atenção e até a próxima.